É um tema para falarmos com João Taborda da Gama, que é advogado e autor do livro Regular e Proteger por uma Nova Política de Drogas. Boa noite. Obrigada por estar connosco. Este relatório que conhecemos esta semana mostra-nos de alguma forma que a guerra às drogas falhou. Este relatório mostra mais uma vez, como todos os anteriores, que a guerra às drogas falhou. O relatório não diz isto, é um relatório estatístico de análise, não é a sua função, mas aquilo que demonstra, como outros relatórios das Nações Unidas e de outras organizações internacionais independentes e académicas, é que apesar do proibicionismo, que nos países é mais musculado do que noutros, em Portugal é menos, não há criminalização do consumo para uso pessoal, noutros países há, mas o consumo não para de crescer. Não para de crescer em números, não para de crescer em substâncias, não para de crescer na perigosidade das substâncias e, portanto, este relatório é claramente a prova disso. Aliás, no prefácio, o diretor da agência diz que o lema, a leitura que ele faz do relatório é tudo, todos, em todo o lado. A droga está em tudo, em todos e em todo o lado, com as novas plataformas tecnológicas para o consumo, com as novas drogas a surgirem desconhecidas uma por semana, porque as pessoas procuram alternativas e o mercado e os traficantes procuram dar alternativas, portanto, substâncias muito mais perigosas, que não se sabe o que são, e que surgem e que são compradas pela internet, pelas redes sociais, de uma forma cada vez mais simples e indetetável pelas forças de segurança e, portanto, prova que o proibicionismo falhou. Face a estes dados, o que é que os Estados e o que é que o Estado português, por exemplo, que é o que mais nos interessa, como é óbvio, devem fazer? Bom, isso já começa a acontecer, ou seja, a constatação de que o proibicionismo, que se iniciou ali por volta dos anos 20 e que teve o seu apogeu nos anos 70, falhou, é uma constatação antiga e já começa a haver movimentos. Os primeiros movimentos preocuparam-se muito com as questões de emergência e de saúde. Portugal descriminaliza os movimentos de trocas de seringas, salas de consumo assistido. Isso foi uma primeira vaga de redução de riscos, de drug checking, de controle da qualidade das drogas e depois aquilo que assistimos, sobretudo nos últimos 10 anos, é um movimento de que algumas drogas passam a ter um regime legal primeiro híbrido e depois claramente legal. Isso acontece com a cannabis, como estamos a ver nos Estados Unidos, no Canadá, no Uruguai, agora na Alemanha, que incluiu a legalização da cannabis no acordo de coligação, no Luxemburgo, em Malta, a Holanda a reverter umas políticas antiquadas e a fazer políticas modernas agora também para a cannabis. E, portanto, vemos esses países a ter uma posição... E qual é a diferença que esses países já notam? Ou seja, no que é que mudou ou o que é que pode mudar aquilo que é muito, em Portugal? Aquilo que se tenta com estas políticas é constatando o que falhou, constatando que o consumo está totalmente normalizado em relação à cannabis, normalizado, enraizado e não para de crescer. Nós temos na Europa 33 milhões de consumidores de drogas, em 450 milhões regulares, 22 milhões são consumidores de cannabis. É um consumo absolutamente normalizado. E, portanto, aquilo que os Estados procuram fazer é minimizar os riscos lato sensu desse consumo. E esses são, sobretudo, dois. Os riscos associados à criminalidade do tráfico, como é óbvio, e, em segundo lugar, e em paralelo, os riscos associados ao consumo de substâncias cuja potência e adulteração não se conhece. Aquilo que o relatório europeu de 22, que falou há pouco, refere em relação à cannabis, é que a própria cannabis, que é uma planta, começa a ser adulterada com canabinoides sintéticos, que são perigosíssimos e responsáveis por grande parte dos problemas psiquiátricos ligados ao consumo da cannabis. E, portanto, procura-se nesses países que, tal como temos, por exemplo, em relação às bebidas alcoólicas, haja um controle de qualidade e não haja intoxicações e haja um limite, eventualmente, alguns países têm um limite máximo de potência ou de relação entre os componentes da planta da cannabis, entre o THC e o CBD, que minimizem a possibilidade de efeitos psicóticos. Estamos sempre a falar, naturalmente, substâncias que têm efeitos negativos e, portanto, é minimizar esses efeitos negativos como outros bens que nós encontramos à nossa disposição, na nossa sociedade e que têm riscos. Agora, proibir e pôr as pessoas que consumiam na cadeia não resultou, isso é óbvio, as pessoas continuaram a consumir cada vez mais. E acredita que se caminha para que também outras drogas mais pesadas acabem por fazer esse caminho da cannabis? Isso é uma discussão interessante. É preciso termos primeiro em consideração a grandeza das coisas. Ou seja, na Europa, em 33 milhões de consumidores de drogas ilícitas, 22 milhões são de cannabis. Cannabis é a droga mais consumida. É muito mais consumida. A seguir temos a cocaína com 3 milhões e meio, quase 7 vezes menos.
Depois temos o MDMA, 2,5 milhões de pessoas, temos 2 milhões, não é tão comum em Portugal, mas mais noutros países, 2 milhões de anfetaminas, e depois temos a droga que é considerada pela maior parte dos especialistas como mais perigosa, a heroína, os opiáceos em geral, 1 milhão. Portanto, em 33 milhões temos 1 milhão das drogas mais duras. Há uma grande discussão. Aquilo que se diz é que a mudança de política deve ser gradual, se deve adaptar ao tipo de substância, ao país e à cultura, porque aquilo que os especialistas demonstram muito é que uma cultura de conhecimento de utilização de substâncias gera uma utilização mais segura. Por exemplo, culturalmente a utilização do álcool é mais segura do que uma substância que muito poucas pessoas conhecem. Há países que estão a dar passos em relação a outras substâncias. Eu aqui faria 2 grandes grupos. Nos Estados Unidos assistimos a uma grande desregulação no sentido de descriminalização e regulação de substâncias psicadélicas, que são substâncias que, ao contrário do que a maior parte das pessoas entende, têm poucos efeitos danosos na saúde das pessoas e que são muitas vezes usadas até para atitudes de crescimento pessoal, de terapia em sentido lato, e que muitas cidades nos Estados Unidos e Estados estão a descriminalizar e a criar regras para que as pessoas as possam utilizar em segurança. Mas isso afeta uma parte muito pequena da população. E depois temos experiências ou projetos piloto em relação a drogas mais conhecidas e com efeitos para a saúde potencialmente mais nocivos, a acontecer, por exemplo, na Suíça, em relação à heroína, uma venda médica de heroína, não de substitutos da heroína ou de outros produtos, mas de venda de heroína, não sei se é em farmácias, se é em clínicas, isso não sei os detalhes, mas através de prescrição médica. E, portanto, encontramos esses 2 movimentos, mas aquilo que mais se discute no mundo, até por ser a substância ilícita mais utilizada, é em relação à cannabis, e é isso que já está a acontecer, ou seja, isto é um processo que já está a acontecer, é mainstream, não é novidade. Nós tivemos em Portugal, o ano passado, 60 personalidades a subscrever uma carta que saiu no Jornal Público a defenderem uma regulação da cannabis. E tivemos pessoas, desde o padre Lino Maia, o cientista Sobrinho Simões, ex-ministros Maria de Lourdes Rodrigues, Vera Jardim, Correia de Campos, Leal da Costa, Vieira da Silva, ou seja, pessoas que tiveram responsabilidades, que pensaram, que viram a decisão pública em diversas áreas, justiça, saúde, investigação científica, e que bom, perceberam, isto é política pública, no sentido temos uma questão, as leis que temos são totalmente desproporcionais e não resolvem nenhum problema, aliás, criam problemas. É muito comum dizer-se que o proibicionismo não só não resultou porque o consumo aumenta, o tráfico aumenta, a produção aumenta, como criou males adicionais. E, portanto, vamos então tentar regular as substâncias de uma forma que seja mais segura para as pessoas e que retire ao crime organizado uma atividade e um lucro. E João, porquê é que se interessou por este tema? Porquê é que quer colocar isto à agenda? Porquê é que, inclusive, escreveu um livro sobre isso? Porquê é que escrevi este livrinho sobre isto? Porque interesso-me por este tema desde há muito tempo. Aliás, como muita gente, cresci num bairro onde a droga não era uma coisa totalmente incomum, era bastante comum. Na periferia de Lisboa, nos anos 80 e 90, era um fenómeno que toda a gente em Portugal, infelizmente, viu de perto o que é que significava, e sempre tive muita curiosidade intelectual sobre isso, sobre o fenómeno da adição, sobre o fenómeno de porque é que as pessoas usam drogas, não é? Porque aqui não referimos, mas o elefante na sala é que as pessoas procuram alterar a sua consciência, por isso é que bebem vinho, cerveja, bebem café, ou seja, substâncias mais fortes, outras menos, mas as pessoas procuram fumam, nicotina, não é? Procuram alterar a sua consciência, e isso é uma questão também de liberdade individual, desde que isso não ponha em risco, desde logo outros. Temos que proteger os outros, e por isso, há pouco falámos da regulação da cannabis, tem que se ter muito cuidado com a condução sobre o efeito da cannabis, aí tem que ser uma política como a Alemanha agora vai propor, de tolerância zero, etc. Temos que ter muito cuidado com terceiros e depois também com os próprios, é certo, mas aí menos, desde que haja informação pode haver liberdade. Mas sempre me interessou muito, e depois tive a sorte de conseguir ir trabalhando, quer na minha área académica, uma cadeira que leciono na Universidade Católica, quer na minha atividade profissional, com ONGs, com empresas, com pacientes, com governos estrangeiros que procuram políticas públicas diferentes nesta área e procurar. Isto é tudo coordenado, digamos, por tratados das Nações Unidas, portanto as leis dos países são muito parecidas porque derivam deste sistema ainda proibicionista, sistema esse agora que está a ser sujeito a uma reinterpretação à luz dos direitos humanos, ou seja, aquilo que se diz é as convenções das Nações Unidas que se preocupavam sobretudo por reprimir o tráfico ilícito, hoje têm de ser interpretadas à luz das mesmas, que as convenções também de igual valor ou de valor superior das Nações Unidas, que impõem que o direito seja interpretado para uma maior proteção das pessoas. E isto viu-se, este sistema proibicionismo, que não protegeu pessoas, que não protegeu os consumidores,
consumidores, as pessoas que usam drogas, que não protegeu os Estados, que foi muito assimétrico, isto é também algo que é preciso dizer. Este proibicionismo gerou uma grande assimetria interregional, ou seja, criou problemas horríveis para países como o Brasil, que têm tráfico nas favelas, para países como a Colômbia, mais perto culturalmente nós para a Guiné-Bissau, que é um Estado com grandes dificuldades de se afirmar nas suas instituições, sobretudo em virtude do narcotráfico, já para não falar do Afeganistão, etc. E, portanto, foi também muito assimétrico os problemas que o proibicionismo criou no mundo, e há também um dever de justiça internacional de tentar resolver o problema e de olhar para algo. Eu já nem é tanto o elefante na sala, porque a maior parte das pessoas hoje já percebe que isto tem de ser olhado a outros olhos e que as políticas têm de mudar, e por isso elas estão já a mudar. Ou seja, este livro, escrito há 20 anos, seria algo revolucionário, hoje é um pouco mainstream. É bom isso, porque as coisas estão a mudar, mas não posso ficar com os louros de dizer algo que também não é algo que já se vá dizendo cada vez mais. João Taborda da Gama, obrigada por ter estado connosco. Boa noite, até à próxima. Obrigado.